Fala, meu amigo do Backstage. Espero que esteja tudo bem com você e estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula sobre o nosso projeto de iluminação. Estamos já há algum tempo falando sobre como desenvolver um projeto de iluminação simulando tudo isso dentro de um software 3D. Nós tivemos várias aulas, desde o princípio básico, entender qual que é o software, como é que a gente baixa, como é que a gente instala e como é que a gente desenvolve, começa a estruturar o projeto com as informações que tem da igreja aí para fazer algo mais próximo da realidade. Então, se você está chegando agora, se você não viu os vídeos anteriores ainda, eu te convido a voltar, procurar aqui na playlist, assistir as aulas anteriores para você se inteirar e chegar aqui já sabendo todo o processo, todo o passo a passo, tudo que a gente fez para chegar até aqui. E se você não me conhece ainda, meu nome é Igor Green, já estou no mercado audiovisual faz mais de 10 anos, trabalhando exclusivamente com igrejas. E o meu maior objetivo aqui é te ajudar, te ensinar, compartilhar conhecimento, ferramentas para você elevar o nível do audiovisual da sua igreja. Ter um audiovisual 7 estrelas, qualidade máxima em som, luz, vídeo. Trabalhar com excelência, extraindo 100% dos equipamentos, conhecendo o que você tem e por que tem e como que utiliza cada um dos equipamentos. Então, antes de mais nada, antes de seguirmos com a aula, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que tem interesse. Talvez você não seja o responsável da iluminação aí da sua igreja, então encaminhe esse vídeo para a pessoa. Ou talvez não tenha ainda nada de iluminação aí na sua igreja, você está estudando, se desenvolvendo. Estude, mostre para o pastor, traga pessoas, agregue para que novas pessoas também sirvam ao reino de Deus e tudo isso com excelência. Bom, nós já falamos sobre o software, nós já vimos como que a gente insere a estrutura da igreja, uma luz de frente, uma luz de preenchimento, e vamos agora colocar a luz de efeito. Vamos colocar um move, uma coisa para trazer um movimento, uma dinâmica para dentro do nosso projeto. Então, bora lá. Capture aberto, já temos aqui o nosso projeto, separamos aqui já alguns grupos de aparelhos, né? Já criamos aqui algumas cenas, já temos aqui o posicionamento, a gente pode ajustar a luz de um equipamento, de outro equipamento, deixar tudo bonitinho, sempre lembrando de salvar tudo que for feito. Temos aqui ó, a luz de frente, temos a luz de recorde, já está tudo programado, tudo bonitinho, mas falta um movimento. Então vamos lá. Biblioteca, vamos em aparelhos e eu vou utilizar a referência desse Moving Beam da Clypack. Então eu vou selecionar ele e eu vou arrastar ele aqui. Eu vou utilizar alguns fixados na barra em cima e outros no chão. Então eu vou duplicar eles aqui. Vou colocar 4 de um lado, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igor, mas é muito moving, minha igreja ela não tem condição de comprar tantos. Aqui a gente está desenvolvendo um projeto. Talvez não fique bom com 10 movings, talvez fique excelente. A ideia é a gente desenvolver isso tudo e apresentar a dinâmica para o pastor. Talvez no começo você compre 4, depois 6, depois 8, 10. O importante é que você sabe aonde que você vai chegar. Quantos equipamentos que você precisa para criar aquele efeito. E principalmente quando a gente fala de iluminação, ter muitos equipamentos não significa ter qualidade. Não significa ter uma luz bonita. Se você tiver um monte de equipamento trabalhando com cores que não se complementam, com uma disposição que não cria um cenário, que não preenche o ambiente, que fica feio, ter muito equipamento não vai adiantar nada. E se você tiver poucos equipamentos, mas dispostos no lugar correto,
trabalhando da maneira correta, você vai ter uma iluminação excelente com muita qualidade. E o fato de ter vários equipamentos não significa também que você precisa utilizar tudo o tempo todo. Não é porque tem 10 bins que eu vou utilizar os 10 bins ao mesmo tempo. Eu posso utilizar 6. Ou posso utilizar 6 numa cor, 4 de outra. Você consegue compor cenas diferentes a partir da quantidade de equipamentos que você tem. Então é muito importante pensar no projeto como um todo. Quantos equipamentos eu precisaria ter para criar esse efeito, para criar esse ambiente? Aí você parte desse número para compor os equipamentos que você precisa. Beleza? Então, bora lá. Estou com os movies aqui já dispostos. Vou mais uma vez selecionar todos. E eu vou mandar espalhar para ficar tudo certinho. Agora, eu vou selecionar um equipamento. Vou vir aqui em selecionar todos desse tipo. Por quê? Porque eu vou criar um grupo de aparelhos. E eu vou colocar aqui movings alto. Então, vou acender eles aqui. E vou mexer na posição deles aqui na frente. E aqui tem um detalhe importante, né? A gente não tem nada de fumaça. A gente pode vir aqui, ó, no menu de embutidos e a gente pode colocar uma caixa de fumaça. E aí você vem aqui, seleciona a fumaça, vem aqui no menu design, seleção. E a gente pode aumentar o tamanho dessa fumaça. E aí a gente vai ver exatamente como que está ficando o desenho. A fumaça é um elemento muito importante para o desenho da iluminação como um todo. Porque a fumaça, ela destaca o facho de luz. Se a gente só pensar na iluminação e enxergar o equipamento e a luz onde ela está incidindo, vai ficar estranho. Se a gente vier aqui, por exemplo, e tirar a fumaça, a gente consegue ver o equipamento aceso e o foco de luz no chão. E quando a gente põe a fumaça, todo o facho de luz aparece. Então o desenho é outro, a composição é outra. Por isso que a fumaça é muito importante. E com todos os equipamentos selecionados, a gente pode criar vários efeitos. Então, conforme a gente vai ajustando os parâmetros aqui de cada equipamento, a gente consegue ir tendo novas cenas, novas referências de como que ficaria aquela iluminação. A gente pode trocar as cores. Pode ter outra cor. Podemos mexer no posicionamento. E aí nós podemos criar também grupos de aparelhos distintos para a gente criar outros efeitos. Então, eu tenho um grupo com todos os movings da barra de cima. Eu posso criar um outro grupo apenas com outros movings. E aí, os movings que não fazem parte dessa lista, eu vou criar um outro. Então, dessa forma, eu consigo criar e manusear eles de forma separada, de maneira distinta. Aqui faltou um equipamento. Eu posso clicar nele. Opa. E, com o grupo selecionado, clicar em mais e atualizar. Dessa forma, ele atualiza e põe todos os equipamentos aqui no grupo
Aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente mexe, ó, eles estão mexendo todos para o mesmo lado. A gente poderia pegar os equipamentos, então, aqui desse lado e fazer, por exemplo, uma inversão no pan. Dessa forma, quando a gente selecionar todos os equipamentos, eles vão cruzar. Então, ó, a gente consegue já criar outros efeitos em grupos diferentes. E a gente também pode pegar esse mesmo equipamento e colocar ele no chão, por exemplo. A gente poderia vir aqui, vou selecionar este equipamento, seleção, eu vou rotacionar ele 180 graus aqui em X e eu vou descer ele e colocar ele aqui embaixo. E eu posso duplicar e ter, por exemplo, três equipamentos aqui. Igor, mas vai ficar bom? Não sei. Vamos acender e vamos ver se fica legal. Preciso ter o timer no máximo? Não. Preciso ter todos apontados para o mesmo lugar? Também não. Então a gente pode ir criando cenas, compondo diferentes efeitos com os equipamentos que nós temos aqui. Podemos ter equipamentos em cores diferentes. Vou pegar esses três, vou juntar eles, colocar eles do outro lado. Vou selecionar todos e vou criar um outro grupo. Nuvens, chão. Poderia criar chão direita, chão esquerda, chão central. Poderia fazer isso de várias formas. Podemos inverter o põe e o tilt. Ó, a gente consegue fazer um efeito deles se complementando. I'm dead. Ao invés de ter esses equipamentos na frente, por exemplo, a gente poderia simular como é que eles ficariam ao fundo. Então, ao invés de estar no chão na frente, poderia ver como é que ele ficaria no fundo.
temos várias possibilidades de usar e trabalhar esses equipamentos. Além dos movings, além desses fixtures que a gente colocou, a gente pode simular outros equipamentos, como por exemplo um Jarag aqui, criando um outro efeito. Então existem vários equipamentos aqui diferentes que a gente pode utilizar para criar esses efeitos diferentes e compor o cenário da igreja de uma outra forma. Poderia pôr ele aqui, ó, embaixo do painel. E aí dá para ir criando vários efeitos, dá para simular como que ficaria eles aqui no chão, apontados para cima, espalhados, por exemplo, aqui na cena do altar. Então a gente poderia ter os movies do chão aqui na frente, esses outros equipamentos no chão aqui atrás, e a gente poderia vir aqui, espalhar individualmente, e teria então um outro efeito. E mais uma vez, não é porque tem muitos equipamentos que eles precisam ser utilizados ao mesmo tempo, tá? Então dá para criar vários efeitos diferentes através da quantidade de equipamentos disponível. Eu poderia ter uma cena aqui, por exemplo, com menos luz de efeito. Bom, então a partir disso tudo temos aí um bom efeito criado. Olha só como é que fica o desenho da igreja final com luz de frente, luz de recorte, luz de preenchimento. Dá pra gente simular cada uma dessas luzes de forma individual. Apaga uma, acende a outra e fica muito bonito. Dá pra ter uma referência muito legal de como que ficaria o desenho 3D aí da sua igreja. Mais uma vez, se você gostou dessa aula, se você está curtindo esse conteúdo, essa série sobre o Polar Capture, eu quero te pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e, mais uma vez, tirar um print, marcar lá no Instagram e compartilhar com a gente. Eu quero ver o 3D da sua igreja. Esse desenho que eu estou fazendo aqui, na minha referência, eu quero ver o da sua. Beleza? Então, continua firme. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. E te vejo na próxima aula. Um grande abraço.